Então, vamos iniciar com a Aimee Vertisco, que é especialista em educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse painel será especificamente sobre a importância da educação infantil. Então, senhora Aimee, por favor. Bom dia, todo mundo. Eu sou Aimee Vertisco, eu represento o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para mim é um prazer estar com vocês e um honor compartilhar essa mesa com amigas e colegas expertos no tema. Eu vou falar sobre o tema da avaliação na educação infantil. E quero estar clara, não? Eu vou falar de avaliação como uma ferramenta prática para ajudar a conseguir a qualidade do serviço que queremos. Eu quero falar e vou falar sobre avaliação na educação infantil. Não no ensino fundamental, no ensino médio, a educação infantil. Porque acho que é um dos desafios que vocês, como país, têm neste momento. Então, aqui a estrutura da minha fala, e por favor, se algo não fica claro, por favor me falem, e vou tentar dizer tudo isso de outro jeito. Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento não tem como prioridade a educação infantil. E para nós, a avaliação da educação infantil tem duas caras. E são duas caras da mesma moeda. A primeira tem que ver com uma avaliação de insumos e de processos. Sim? Tudo isso que faz que se possa realizar a educação infantil na aula de classe. A segunda tem que ver com uma avaliação de criança. Então, para nós, uma avaliação somente está completa quando se pode falar de essas duas caras da mesma moeda. Então, como banco, nós temos desenvolvido uma experiência interessante nesse tema. E aí vou tentar limitar os exemplos ao Brasil, mas eu quero que vocês saibam que nós estamos com essa mesma agenda em toda a América Latina e a Caribe também. Então, a primeira parte é essa avaliação de processos e insumos. E, partindo dessa ideia, nós, junto com a MEC e junto com a Fundação Carlos Chagas, desenvolvimos uma pesquisa sobre a qualidade da educação infantil. Isso foi quase 10 anos atrás. Sim? E quando nós estruturamos essa pesquisa, tomamos como base os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. E daí aplicamos duas escalas internacionais a uma amostra de creche e de pré-escola para poder avaliar a qualidade. Aí vocês têm uma ideia dos resultados. E falando em termos de insumos e de processos, a qualidade da educação infantil no Brasil, cerca do ano 2010, estava básico até não adequado, indicando que um reto é justamente melhorar o que se vê, a proposta pedagógica, a infraestrutura, toda essa parte da educação infantil. Também nós temos apoiado a mesma coisa com outro objetivo aqui em Rio.
a ideia foi aplicar as duas escalas de Terziekers e, em base de elas, desenvolver um sistema de monitoreio para a prefeitura. E Terziekers não são as únicas ferramentas para medir, ou para melhorar, ou para avaliar insumos e processos. Aqui vocês têm alguns outros exemplos e acho que um dos mais interessantes é este CLASS, não? Que é Classroom Assessment Scoring System, que além dos processos e infraestrutura, também dá uma ideia da interação do professor com as crianças. Não, porque sabemos, não, e a literatura internacional é bem clara em que essa interação entre adulto e criança é fundamental para a qualidade de educação infantil. E também eu viajo muito falando com as redes públicas e várias delas estão com sistemas incipientes, não, para poder gestionar e avaliar os insumos que estão financiando com seus próprios orçamentos. De aqui eu vou ir agora ao que é avaliação de criança. E nessa avaliação, esse mundo de avaliação de criança, realmente temos dois tipos de avaliações. A primeira tem que ver com a avaliação de criança como indivíduo. Oh, e quero estar bem clara aqui. Aqui estamos falando do indivíduo e estamos falando das ferramentas e a maioria delas são desenhadas para fazer triagem. Triagem, aqui, palavra clave. Oh, todo mundo sabe o que é triagem. Triagem realmente é poder dizer que é um diagnóstico clínico, não? Que leva a uma classificação de crianças, não? Em termos clínicos. Não? Essa classificação pode ser bem, mediano, ruim, pode ser em risco, pode ser outra classificação, mas a ideia é justamente classificar em termos clínicos o desenvolvimento de criança. E para isso, essa concepção de triagem tem duas coisas super importantes. A primeira é que tem que ter normas ou limites. E essas normas ou limites têm que estar definidos pelo contexto em que estamos trabalhando. Se não temos isso, se não sabemos, por exemplo, o número 5, não, esse é o limite para que uma criança seja normal. Não podemos falar desse diagnóstico clínico de criança. Estamos em outro lugar e estamos realmente falando de um grupo de niños, mas não um niño como indivíduo. A outra coisa que tem triagem, importante também, é que dado essa sensitividade, não, dado que estamos falando de um diagnóstico clínico, precisamos um nível de recurso humano super sofisticado para aplicar com confiança essas ferramentas. Sim? Então, aí vocês têm alguns exemplos de essas ferramentas, essas avaliações de triagem que são usados no mundo para avaliar crianças. A outro tipo de avaliação de criança que temos é a nível de população. O que fazemos normalmente com essas avaliações a nível de população é tentar de comparar um grupo de crianças com outro. Por exemplo, crianças em turma A comparado com crianças em turma B. E o que queremos fazer não é um diagnóstico clínico da criança. O que queremos fazer com isso é informar a política ou a toma de decisão. Porém, a barra é muito mais baixa. Não precisamos ao mesmo nível de recurso humano qualificado para fazer esse tipo de avaliação. Não?
Então, alguns exemplos. Temos o PRIDI, que foi uma experiência internacional aplicada em 4 países, com a ideia de recoletar informação sobre grupos de crianças em termos de seus níveis de cognição, de comunicação, a parte socioemocional e também a parte de motricidade. Também temos o MELCO. O MELCO é uma iniciativa internacional que vai selecionando itens de várias avaliações internacionais e aplicando-les juntos. E aqui vocês têm alguns outros exemplos. Aqui em Brasil, Petrolinas tem uma experiência com o Peabody, que é uma avaliação de comunicação receptiva. E também aqui a Prefeitura do Rio está com uma experiência super interessante nesse momento, que se chama Linha de Base do Brasil, que é uma pesquisa longitudinal que vai aplicar uma ferramenta internacional que é Performance Indicators in Primary Education. Já. Tomando tudo isso e voltando ao Brasil, se vocês têm muita coisa em andamento agora, vocês têm os parâmetros nacionais de qualidade do MEC, vocês estão em pleno debate do currículo de base, estão com o Plano Nacional de Educação, a ANA, e com tudo isso, tudo isso exige alguma avaliação de educação infantil. Preciso isso para cumprir com as políticas que vocês têm, para entregar um serviço de qualidade e também para monitorar a política. E neste momento, gostaria de fazer o convite de pensar na evolução do ensino fundamental. Pensem, por favor, na evolução do ensino fundamental faz 50 anos atrás. Onde estava enfocada a política? A política estava enfocada em ampliar a oferta. Ampliar a oferta sem pensar em qualidade. Não? Realmente faz 20 anos atrás, esse foi quando a qualidade entrou na política pública do ensino fundamental. E acho e acredito que temos aprendido de essa experiência com o ensino fundamental, porque estamos em um momento onde não temos o luxo de pensar em como ampliar sem qualidade, expandir com qualidade. Para mim, acho que esse é o único caminho hacia o futuro. Então, para terminar, minha recomendação para o Brasil, estrangeira, todos que vocês queiram, é realmente pensar na criança, definir o que vocês, municípios, estados, país, o perfil de criança que vocês queiram, em termos de o que a criança deve saber e ser capaz de fazer. Acho que a avaliação de crianças a nível de população é indispensável para isso. E acho também que se é que vocês podem ter uma ideia dos resultados em crianças, vocês podem ter outro diálogo sobre qualidade de educação. Sim? Porque não estamos em condições de ter um modelo só para atender a educação infantil. Então, se tem essa ideia, essa definição de o que querem para as crianças de educação infantil, vocês podem deixar variar os insumos, sim? Porque o que vão garantizar é esse perfil de saída da criança em educação infantil. Foi isso. Muito obrigada. Passamos agora, depois de agradecer a brilhante palestra da MV Disco, para a Coordenadora Geral de Educação Infantil do MEC, Carolina Velho. Bom dia a todos e a todas. Gostaria primeiro também de agradecer o convite,
agradecer à FGV e ao CEIP pelo convite. Acho que ter na agenda a educação básica e acho que como o Paim trouxe na mesa da manhã, né, do início, de que essas duas etapas são realmente o grande gargalo de dificuldades do Brasil, né, no avanço aí da educação básica, é importante. Vou dizer aqui da minha dificuldade em preparar uma apresentação sobre a importância da educação infantil. A minha dificuldade por conta do campo e da quantidade de itens que a gente poderia elencar aqui sobre o tema, né? E antes de começar a apresentação, dizer que existe um marco legal enorme sobre a educação infantil, que começa lá pela uma luta histórica aí do direito das crianças e o direito das mulheres, né? A gente começa lá na assistência social. Em 88, a educação infantil é considerada etapa na Constituição, e a gente vem num crescente aí, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, em 96, a LDB trazendo aí a etapa da educação infantil, a creche e a pré-escola, o direito das crianças. Em 2007, a gente tem o Fundeb ampliando o financiamento para a educação infantil, que anteriormente era o Fundef. Então, a gente vê aí, de 96, com a LDB, até 2007, ou seja, 11 anos de cadê o financiamento, né? E, em 2017, completamos 10 anos de Fundeb. Então, em termos de financiamento, uma política nova, digamos assim, de luta histórica, mas de financiamento, né, novo. A gente tem daí as diretrizes curriculares nacionais em 2009, em 2010 as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, um ano depois, o marco legal pela primeira infância em 2016 e uma base nacional comum curricular que nos coloca enquanto etapa dentro de um currículo nacional, de uma base curricular nacional, e, ao que me consta, pela primeira vez, uma base na educação inclui bebês, né? Bebês de 0 a 3 anos, entendendo aí essa especificidade de como aprendem os bebês, né? Do que nós queremos, do que nós ensinamos aos bebês dentro de creches e depois na pré-escola, né? Bom, dito isso, eu não poderia aqui de trazer um pouco dessas 3 linhas assim da importância da educação infantil, que é a concepção de criança, que é entender como é que os bebês e as crianças aprendem, e essa importância versus o investimento que vem sendo feito enquanto política pública, enquanto política educacional. Então, a concepção de criança, e aí é importante a gente trazer isso para esse painel, porque, por mais que seja um debate, e a gente tenha vários especialistas na área estudando sobre isso ainda não é muito claro, nem nas instituições de educação infantil. Se a gente fizesse uma avaliação sobre o que os professores, os profissionais, os secretários municipais de educação entendem por concepção de criança, isso a gente já teria aí uma distorção, né? Então, entendendo que crianças são ativas, né? E agem aí sobre as experiências, as relações e os materiais, entendendo que essas crianças são produtoras de cultura e produzidas na cultura e aprendem sobre a cultura ao mesmo tempo em que as produzem,
entendendo que as crianças têm interesses, ideias e opiniões, e desde muito cedo, né, elas sentem e pensam o mundo de um jeito próprio. Então, a gente tem aí um pouco da concepção de criança, né? Concepção de infância, a gente teria que falar das infâncias brasileiras, das diversidades de infância que a gente tem nesse país, de norte a sul, da onde elas se encontram, na área rural, na área urbana, enfim. E aí eu trago a pesquisa Ibope, que foi feita em 2012, sobre a percepção da sociedade sobre o desenvolvimento da primeira infância. Então, como a sociedade brasileira enxerga e qual é a percepção da sociedade aí sobre o desenvolvimento da primeira infância, né? Então, no geral, o que foi mostrado nessa pesquisa é que a sociedade enxerga que a criança começa a aprender só a partir dos 6 meses de idade. Então, isso já nos... Bom, e os bebês? Os bebês desde pequenininho, desde a gestação, né? Será que eles não estão aprendendo? Então, entra em choque aí o que socialmente se vê e no que a gente está falando de importância aí da educação infantil. Por que esses bebês precisariam estar nesta etapa e tendo garantido, né, o desenvolvimento. E, chegando aí nessa pesquisa, levantou-se o que se considera importante para o desenvolvimento dessa criança, desse bebê. Então, 51% dos entrevistados disseram que é importante pediatra e vacinas, 45% a amamentação, 31% a alimentação, 12% carinho e afeto, 18% receber a atenção dos adultos, 19% conversar e brincar. 6% disseram que é importante ir à creche e pré-escola. Bom, dito isso, aí eu me volto aí para a questão da qualidade, né? Então, se a gente não tem a concepção de criança garantido, se a gente não tem uma concepção da própria importância da educação para o desenvolvimento dessa criança, então, como é que a gente enxerga daí, qual é a situação do Brasil? E aí o Daniel Santos, da USP Ribeirão Preto, em 2016, diz que a qualidade é aquém do desejável, qualidade da educação infantil, e que as crianças vulneráveis daí são as mais prejudicadas, né? Que as famílias vulneráveis têm mais dificuldade de cobrar, inclusive, a qualidade. Eu acho que não só as vulneráveis, mas as famílias de forma geral, porque o que é qualidade na educação infantil, né? Então, bom, e aí por que investir na educação infantil, né, como uma prioridade? Para além do que se sabe em termos científicos, a questão da neurociência dentro da educação, que vem entrando de forma, né, uma forma importante, constatando algumas questões, mas questões também que a área de educação já vinha sinalizando como questões importantes, né, para os bebês e para as crianças. Então, vulnerabilidade, baixa qualidade do ambiente familiar, mas a educação infantil de qualidade pode ter um significativo alcance do desenvolvimento pleno na primeira infância, né? O Daniel, ele constatou em pesquisa realizada no município de Sertãozinho, São Paulo, que as crianças mais vulneráveis, elas se beneficiam entre 2,5 pontos e 5 pontos em matemática, mais vezes, na educação infantil, quando o tratamento é homogêneo e
de qualidade igual, aí mais para o ensino fundamental, né? Por que investir aí na primeira infância? Porque essa brecha não fecha. A brecha entre as crianças que têm acesso por quintil de renda familiar de 0 a 3, aí os 20% mais pobres ficam com menos chance e menos entrada, né, na educação infantil do que o quintil mais rico. As crianças mais ricas estão com mais acesso na educação infantil do que as crianças mais pobres. Por que investir na educação infantil como uma prioridade? Porque instituições de baixa qualidade podem prejudicar. Isso já foi mostrado, demonstrado, e aí o engajamento daí no investimento, né, para as crianças. E aí, no Brasil, como a Aimee trouxe aí nessa avaliação de 2010, as escolas de educação infantil se demonstraram escolas de baixa qualidade, né? Então, eu até trouxe aí, Aimee, um pouco do que foi investigado, né, na avaliação. Então, na média geral, a gente fica numa classificação entre 1 e 3, na pontuação de 3,3 para creche e 3,4 para a pré-escola. E, na média geral da subescala, aí, principalmente na creche, no gráfico 1 ficou ruim, é uma imagem, né? Mas a interação dentre os aspectos avaliados, um dos melhores, né? Tá ali no 5,2. Então, mesmo achando que os professores da educação infantil, que os profissionais da educação infantil precisam ter mais qualificação para atuação, a gente vê que a interação dentro da escola é um dos melhores itens avaliados. O resto a gente precisa ainda caminhar aí. E aí, como é que está o atendimento no Brasil, né? Esse é um mapa pensando na meta 1. A gente tem um déficit ainda, né, no atendimento. Eu queria dizer que, mesmo com o déficit, a gente avançou. Se a gente for pensar em 2008, aí, 2007, 2006, 22%, né, em 10 anos a gente alcança aí 34,10%. Ainda temos que avançar muito, porque a gente vê que o avanço, por exemplo, no Norte e Nordeste, né, é menor. E a pré-escola, onde a gente tem ainda por volta de 820 mil crianças para integrar aí essa etapa, né, de 4 e 5 anos, com a obrigatoriedade aí da Emenda Constitucional 59 de 2009. Bom, aí um pouquinho da taxa de atendimento de creche para a escola por estado. A gente vê o Goiás, ou o Acre, ou o Amazonas, e aí pensar um pouco nessas especificidades do atendimento e em como a gente vem ofertando, porque realmente, né, em áreas demográficas muito baixas, como no Amazonas, no Acre, onde a gente tem comunidade de 2, 3, 4 crianças, como é que a gente faz esse atendimento, né? A gente precisaria pensar realmente em modelos de atendimento que pudesse garantir o atendimento de qualidade para as crianças nessas regiões e, especificamente, em locais de baixa densidade demográfica, né? Em especificidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo, a questão da construção, por conta da densidade daí
aglomerada, né, das crianças. E o atendimento da pré-escola, no Rio Grande do Sul, por exemplo, e no Pará, 71%. Então, quais são as especificidades desses locais aí também para esse atendimento? E alguns desafios novos e antigos. Então, investir na qualidade é um grande desafio para a educação infantil no país. A gente não pode reduzir o desafio da oferta à expansão de vagas, porque só o acesso não vai garantir a qualidade. Articular daí essa expansão com outras estratégias, né, no Brasil, com a estratégia da avaliação, com a estratégia da redução de desigualdade, ou seja, a gente realmente precisa garantir que as crianças no quintil mais pobre possam estar neste atendimento. A própria forma de relação do público-privado no Brasil, né? A articulação com o ensino fundamental, a formação e o financiamento, né? E aí, onde eu até pensando aqui, propondo a FGV, que é uma instituição de pesquisa, enfim, a gente tem uma abordagem que é a abordagem baseada nos direitos de aprendizagem dentro da base e do que se espera que as crianças possam ter, né, garantia, quais as garantias, né, dessas crianças para a aprendizagem de direitos de aprendizagem. Aí, direito de conviver, direito de brincar, direito de explorar, de participar, direito de expressar e o direito de conhecer-se, né? Explorar ficou dupla e é só um. Pensando que o direito é de todos e pensando na meta 1, onde a gente indica que 50% das crianças estarão, né, em 2024 nas creches, e as outras 50% que estão fora vão ter esses direitos garantidos. Então, como é que a gente faz, né, para realmente tornar a base e essas expectativas que a gente tem das crianças, falando muito porquês, né, perguntando muito porquê da vida na primeira infância, né, o porquê de tudo. De manhã o presidente Carlos Ivan fez esse questionamento aqui, né, que a gente precisava estimular as crianças, os adolescentes na pergunta do porquê. Essa pergunta é a pergunta da educação infantil. As crianças na educação infantil perguntam porquê absolutamente de tudo. E o que é que a gente tem feito com esses porquês dentro das instituições, né? Então, se a gente garante realmente que esses porquês vão ter não só respostas prontas e acabadas, né, dos profissionais, das pessoas que estão dentro da creche, da pré-escola, mas que ele vai ter esse bate-bola que a gente diz aí, né, de perguntar por que você está me perguntando isso, qual é a sua opinião sobre isso, desde muito cedo, dar esse espaço de questionamento para as crianças. Com certeza nós teremos não só crianças mais cidadãs, né, mas teremos aí pessoas no ensino, né, crianças e adolescentes no ensino fundamental e médio, mais críticos e mais ativos, né, para uma sociedade melhor. Então, esse é o contato da coordenação, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Carolina Velho. Nós vamos passar agora para o professor da Rice University e ex-aluno aqui da nossa PGE, Flávio Cunha. Não sem antes fazer a ele um agradecimento especial, não apenas porque ele está vindo dos Estados Unidos especificamente para estar aqui conosco, mas também porque
Depois que ele foi convidado, ele tinha aceito, mas ele me ligou muito transtornado, dizendo que estava ilhado em Houston por causa do furacão e que não ia conseguir. Mas eu não sei o que ele fez, alugou um barco ou coisa semelhante, conseguiu estar aqui conosco. Muito obrigado, Flávio. É um grande prazer estar aqui. Eu fui aluno da Fundação Getúlio Vargas, fiz o mestrado aqui em Economia. Talvez o Rubens e a Luiz não saibam disso. Toda vez que eu venho à Fundação, eu sempre tenho memórias de coisas que aconteceram quando eu estava aqui. Então, quando eu estava subindo a rampa, eu me lembrei que todos os dias eu tentava chegar aqui às 9 da manhã e eu nunca saía antes das 2 da manhã estudando. E muitas vezes eu não saía antes das 4 da manhã estudando. Então, quando eu falo que a Fundação Getúlio Vargas foi a minha casa, literalmente, não é, não é assim, uma coisa literal. Eu ficava aqui muito mais horas por dia do que na minha própria casa. E não era só de segunda a sexta, não, era sábado e domingo também. A segunda coisa é que isso não aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi quando eu estava no final do 2º ano do mestrado, que eu tinha que fazer uma apresentação no curso do professor Pedro Cavalcante, e eu dormi até meio-dia, perdi a aula. E a segunda vez foi quando eu defendi minha tese, e aí o Luiz falou assim: parabéns, você passou, pode ir para casa. Eu fui para casa, eu não sabia o que fazer, eu voltei para a Fundação. Então, eu gostaria então eu agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Gostaria de falar. Eu vou falar sobre 5 pontos. Um deles já foi discutido hoje, que a gente sabe desde o livro do Langoni que desigualdade no mercado de trabalho ela é causada pela desigualdade de capital humano. E isso era verdade há 45 anos atrás, ela ficou mais verdade agora. O segundo ponto é que a desigualdade do capital humano ela tem 2 partes. Uma delas é um componente genético, mas uma outra parte que é muito grande ela decorre da desigualdade do investimento em capital humano. A gente fala muito da desigualdade do investimento que ocorre entre escolas, mas a gente fala pouco da desigualdade do investimento que ocorre entre famílias. E a gente fala menos ainda da desigualdade que ocorre entre firmas, né? Assim, uma das coisas que a Fundação Getúlio Vargas fez é investir nos professores que eles têm, que ela tem. Isso é uma coisa fascinante e isso reflete na qualidade da pesquisa que vem aqui. Então é por isso que várias pessoas que se formam, fazem um doutorado no Brasil ou no exterior, eles querem retornar para vir trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, parcialmente por causa do investimento que a instituição faz no capital humano deles, que tem benefício para a própria entidade. Eu gostaria de falar muito da minha pesquisa hoje em dia, é tentar entender o porquê dessa desigualdade no investimento em capital humano. Mas é importante notar que ela começa antes do nascimento da criança. Então, antes da criança nascer, já existe uma grande desigualdade na experiência pré-natal que as mães têm. Isso acontece nos Estados Unidos e isso acontece no Brasil. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, temos variabilidade em renda. Nas famílias americanas de baixa renda, elas têm acesso a seguro público de saúde, que é chamado Medicaid, que é um seguro que cobre quase tudo do pré-natal. No entanto, a oferta de clínicas que aceitam o Medicaid é muito menor. Então, as mães sofrem com filas mais longas, esperas mais longas, do que as famílias que têm acesso a um plano de saúde particular. E isso, claro, se traduz em piores estatísticas na hora do nascimento. As crianças de renda mais baixa tendem a ter peso mais baixo, tendem a nascer após um período de gestação muito menor, já tem a saúde comprometida. E isso vai ficar pior, porque se a saúde já não está bem ao nascer, aí aquela história se repete, não tem acesso a bons pediatras, não tem acesso a... Né? Então, começa aí. Antes de nascer já está presente. E ao longo do tempo vai só piorando. Por que vai só piorando? No meu estudo em Filadélfia, que tem feito há quase 4 anos, a gente está encontrando que boa parte das mães de baixa renda, quase 40% delas, no período perinatal, antes ou após o parto, elas estão passando por um processo sério de depressão. Uma mãe que tem depressão não vai ser uma mãe que vai ter o cuidado, a interação com o filho.
E isso vai, de novo, levar a problema de desenvolvimento de linguagem da criança, porque a criança, para aprender linguagem, começa desde o nascimento e depende da interação entre um adulto e uma criança. Se a mãe, que é a principal cuidadora da criança em muitos lares, não em todos, mas em grande parte dos lares, ela está num processo de depressão, uma das coisas que ocorre é que ela não fala tanto com a criança. Várias outras coisas não ocorrem, mas uma delas, que é crítica, é a baixa qualidade do ambiente do lar, medido em linguagem, por exemplo. Outras coisas irão ocorrer também. O estudo em Filadélfia, eu quis começar porque é muito difícil compreender a grande desigualdade que tem na primeira infância, de investimento na primeira infância, porque boa parte destes investimentos que ocorrem dentro da família não dependem de renda. Por exemplo, conversar com a criança, né? E eu queria saber por que é, então, que essas famílias estão conversando tão pouco com as crianças, brincando tão pouco com as crianças. E um papel relevante que eu estou vendo é o que os pais acreditam que é o papel deles no desenvolvimento da criança. Você falou um pouco a respeito disso, mas nos nossos estudos nos Estados Unidos, agora a gente está fazendo no estado do Ceará também, está encontrando mais ou menos a mesma coisa. Os pais não compreendem que eles podem promover o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças. Eles acreditam que o papel deles é proteger, dar abrigo, não deixar passar fome, dar roupa. E todas essas coisas que de fato são importantes. Os pais de renda mais alta, de escolaridade mais alta, eles já passam, não só eles acreditam que é importante dar abrigo, comida, um ambiente estável, mas também investir no desenvolvimento cognitivo das crianças desde a primeira idade. Isso acontece nos Estados Unidos e isso está acontecendo aqui também. E quanto mais baixa essa crença que os pais têm, muito menor é o nível de investimento que eles fazem nos filhos. É um processo que é uma relação que é não linear. Isso é que é mais triste. Então, boa parte dos pais que tem essa crença muito radical de que o processo de desenvolvimento infantil é algo como se fosse quase autônomo, eu dando comida, dando lar, a criança vai aprender tudo o que tiver que aprender. Estes são os lares onde o nível de investimento, o nível de interação entre pais e filhos no processo de desenvolvimento cognitivo e socioemocional é especialmente baixo. Então essas são as famílias que são extremamente vulneráveis. O que é mais interessante é que a gente encontrou várias famílias de baixa renda que tinham uma crença que elas poderiam ter um papel muito forte no desenvolvimento da criança e elas investem muito nas crianças, apesar de ter baixa renda. Então, eu acho que quando a gente fala de educação infantil, mas é educação em geral, é muito importante a gente não esquecer dos pais, porque eles determinam em grande parte o ambiente onde a criança vai crescer. Não só na primeira infância, mas estes pais que acreditam que o desenvolvimento da criança depende muito deles, serão os pais que irão às reuniões de pais e mestres mais tarde, ficarão em cima da escola, por que vocês não estão ensinando isso para a minha criança? Não adianta tentar fazer todo um processo apenas com a escola, apenas com creche, se a gente não conseguir modificar essa questão do ambiente onde a criança está nascendo e qual a visão que os pais têm sobre o processo que eles podem ter no desenvolvimento infantil. Vai continuar esse processo de desigualdade no investimento quando a criança tem acesso à pré-escola. Eu acho ótimo que a gente tenha uma meta de tentar aumentar o número de pessoas, o número de crianças que tem uma vaga em uma pré-escola ou uma creche, mas é muito importante lembrar o seguinte: creche de baixa qualidade é detrimental ao desenvolvimento da criança. Então não vamos, por favor, simplesmente contar números de quantas crianças estão indo para a escola. Eu acho que é melhor para o país a gente reduzir a taxa de crescimento do número de crianças que vão para a creche e aumentar paulatinamente a qualidade da creche onde as crianças estão indo. E depois que a gente encontrar um modelo de alta qualidade de creche que a gente possa replicar, aí a gente leva para longa escala, para alta escala, e aí a gente vê como é que a gente pode fazer isso a um custo que não seja proibitivo. E também continua na escola, né? Hoje o
Langoni falou sobre desigualdade entre escolas particulares e escolas públicas. Eu tenho um pouco de medo de fazer essa comparação, porque as famílias que vão nas escolas particulares são muito diferentes das famílias que vão nas escolas públicas. Eu gostaria um dia de simplesmente modificar aleatoriamente, sem que ninguém ficasse sabendo. Aqui estão todos os professores da escola pública, vão acordar numa escola particular e pegar os professores da escola particular e botar na escola pública. E deixar assim por um ano. E aí a gente ia ver o que é escola particular e o que é escola pública. Isso os pais me matariam se eu fizesse isso. Nunca será feito. Mas eu acho que é importante não desconhecer que ainda assim existe desigualdade da experiência escolar. Eu não estou falando que ela não existe, ela é correlacionada com a renda dos pais, ela é determinada pela diferença da qualidade dos professores que as crianças recebem, ela é determinada pela diferença da fidelidade de implementação de currículo, né, que é algo que é pouco discutido, e pedagogia, e ela também é um ponto importante que uma das razões que me fez vir para a Fundação Getúlio Vargas não foi somente por causa da qualidade dos professores, é porque eu sabia que eu teria ótimos colegas de aula, de turma. Então, eu aprendi, isso vai ser um choque, mas eu aprendi mais com os meus colegas do que com os meus professores, porque eu passava todo o tempo com eles. Eu lembro que tinha gente de todos diferentes vertentes, tinha um matemático que me ensinou matemática como eu não sabia. Tinha outro que já tinha feito tanto trabalho estatístico que eu nunca tinha visto na minha vida, eu aprendi com ele também. E eu espero que eles tenham aprendido outros também comigo. Então, a qualidade dos outros estudantes nas escolas também, a criança mais pobre vai para uma turma onde todas as outras crianças também são vulneráveis, as famílias também têm a mesma percepção do papel deles, então eles nunca têm acesso a um grupo de alunos que os podem motivar a aprender mais. A nossa escola é muito igual dentro dela e muito desigual entre elas. Esse é um ponto que a gente tem que começar a abordar. Eu estou quase terminando. Eu queria fazer um outro ponto, que é o capital humano, ele é multidimensional. Eu acho que é muito importante a gente lembrar. Eu sempre, quando eu estou com as minhas sobrinhas, eu sempre fico perguntando sobre matemática e física. Só para elas ficarem com medo e aí estudarem, porque toda vez que eu pego o telefone, eu falo assim, tem um problema de física aqui para você. Já resolveu isso? Aí fica assustada, né? Aí vai estudar. Então é muito importante saber português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, isso é muito importante. Agora, o processo de educação e de formação de capital humano, ele também engloba o que a gente chama, que é um nome terrível, que eu tenho que pedir desculpas aos psicólogos para o resto da minha vida, que a gente chama de habilidades não cognitivas, que é perseverança, paciência, autocontrole, eu diria até mesmo coisas como coragem, altruísmo e modéstia. Né? Isso não é um ponto novo. Aristóteles escreveu sobre elas há 2.500 anos atrás. Ele falou que para um ser humano ser um ser humano integral, você precisaria dessas habilidades também. Né? E eu acho que hoje em dia o que está acontecendo a gente está colocando tanto foco em português, matemática, e o quanto que a escola, o que a gente considera boa escola é aquela escola que tem altas notas em português e matemática, que a gente está passando por um processo que acontece já há muitos anos nos Estados Unidos, que é o de ensinar para ir bem no teste, e não necessariamente ensinar para acumular capital humano. Então, isso é um fator que me preocupa muito, porque a desigualdade em habilidades cognitivas, que é essa área de conhecimento técnico de português, matemática, não vou mentir, ela é importante para a desigualdade do capital humano, ela é importante para a desigualdade no mercado de trabalho, mas a desigualdade em perseverança, em autocontrole, em compreender a situação na qual você se encontra e reagir de acordo com a situação, essa desigualdade ela é muito mais séria do ponto de vista econômico. Todo mundo que estudou isso... Isso que você está falando se aplica ao ensino médio e claro. todos, é só o fundamental. Não só o fundamental. E o que é mais interessante é que que já existe pesquisa mostrando que escolas que investiram no desenvolvimento socioemocional das crianças não somente verificou melhoria no português, matemática, etc., mas também no desenvolvimento socioemocional, depois levou a melhoria nas taxas dos alunos que foram para a universidade.
que depois a gente já sabe hoje em dia que eles também têm renda maior, mas o que é mais importante, eles têm muito menor probabilidade de cometer um crime, por exemplo, ou de não trabalhar, ou de não ter uma vida bem-sucedida em todos quaisquer aspectos, até mesmo uma vida conjugal, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar. Hoje foi falado da questão da escola integral, e eu acho que é ótimo que a gente esteja falando sobre isso, mas é importante pensar o que vai ser a escola integral, porque não pode ser mais 6 horas de português, 6 horas de matemática para a gente ir melhor no teste do IDEB ou no teste do PISA, e não necessariamente levar a melhora da produtividade no mercado de trabalho, porque a qualidade, a educação está aumentando, a escolaridade está aumentando no Brasil, mas a produtividade ela não tem aumentado. E países como o Chile estão realmente muito à frente da gente nesse sentido. Toda vez que eu acho que já estou me repetindo, porque toda vez que eu venho ao Brasil eu falo isso. Eu compreendo a seriedade do problema de educação no Brasil. É impossível não compreender. Eu entendo a ansiedade que a gente tem em resolver esse problema. Mas eu acho que a gente tem que ser mais paciente. A gente tem que ter alguma, essa coisa não cognitiva da paciência e da perseverança. Um dos fatores que caracteriza a minha vida é que eu erro muito. Erro muito. E quem está na ciência erra muito. Vocês nunca veem os nossos erros porque eles nunca são publicados. Jamais. Então esse é um processo, essa frustração, ela ocorre com os meus alunos. Eu sempre falo com eles o seguinte. Em inglês, a palavra search quer dizer busca, procura, né? E a palavra pesquisa, a gente usa research, que eu falo com eles que é ótimo, porque você busca, não encontra, e depois você rebusca, né? Então, eu acho que essa cultura que a gente tem... Hoje, eu aprendi que toda vez que eu começo um projeto de pesquisa, eu sei que eu vou errar. Eu nunca acho que eu vou acertar de primeira. Eu sempre sei, eu vou errar. Isso vai dar errado. Eu vou perder 3 anos da minha vida fazendo isso. Tem gente aqui no auditório que sabe muito bem do que eu estou falando. Mas a gente aprende com os erros. Se a gente documentar. E, felizmente, como a gente sempre descreve o processo pelo qual chegamos àquela conclusão, outras pessoas também podem ler e aprender com os nossos erros. Essa é uma parte muito importante da ciência. Eu acho que a gente tem que pensar em política educacional no Brasil nos seguintes termos. Nós temos que acertar em um período de 50 anos. Até lá, a gente vai errar muitas vezes. Então, vamos começar pequeno, vamos entender qual o sistema que vai dar certo para cada um desses problemas, como que a gente pode conseguir melhorar o atendimento pré-natal, isso é um estudo, como a gente pode melhorar o atendimento de mães que estão passando por um processo de depressão no período perinatal, esse é um outro estudo. Qual o tipo de currículo e pedagogia que a gente vai ter nas nossas escolas de primeira infância ou na creche? Esse é um outro tipo de estudo. Como é que a gente vai reformular o ensino fundamental? Outro tipo de estudo. Como é que a gente vai reformular o ensino médio? Outro tipo de estudo. Cada um deles, nenhum deles a gente sabe a resposta. Não sabemos aqui no Brasil, não sabemos nos Estados Unidos. Alguns desses problemas a gente já sabe a resposta. Basta olhar, por exemplo, o que a Finlândia fez. O que me leva ao seguinte ponto. Eu li bastante recentemente sobre o caso da Finlândia. O processo de renovação da Finlândia começou há 40 anos atrás. Agora eles estão colhendo sucesso. Mas começou assim, pequeno. Vamos tentar ver se isso vai dar certo. A maior parte das coisas que eles tentaram no começo, errado. Mas tiveram uma avaliação de impacto para cada uma das atividades que eles fizeram. E daí, aprendendo o que deu certo e o que deu errado, eles conseguiram construir o caminho no qual eles estão hoje. Então, este problema que a gente tem, vamos pensar assim, a gente não vai resolver para os nossos filhos. Talvez a gente resolva para os nossos netos. Mas se a gente não começar agora, nem os nossos bisnetos terão a melhoria que a gente precisa ter no país. Vamos parar aqui. Muito bem. Flávio,
Vou repetir o que disse aqui essa senhora. Muito obrigado por nos trazer aqui as suas pesquisas sobre o assunto. Eu faria uma observação. Hoje o Carlos Langoni lembrou que a IPGE, nos idos dos anos 60, 70, era muito conhecida como uma escola monetarista, preocupada com moeda. Eu queria chamar a atenção que essa nossa tradição de pesquisa e de atenção à área de educação, além de ter tido eco nos estudos do Langoni, sobre os quais nós aqui nos debruçamos há uma sessão atrás, ela já vem de longa data. O próprio Mário Simonsen, que era diretor da escola, como ex-presidente do Mobral, se preocupava extremamente com isso. Me lembro que na década de 80, 2 ex-diretores da escola, Sérgio Ribeiro da Costa Vela, que depois foi para o Banco Central, e o Carlos Ivan Simonsen Leal, fizeram um estudo mostrando àquela época como que o retorno social de R$1 ou uma unidade monetária a mais na educação básica era muito maior do que o mesmo retorno na educação terciária. Então, são estudos ao longo de vários períodos da escola. Hoje nós temos a professora Cecília, que está ali conosco, que também trabalha nessa área, e vários outros professores. E tivemos aqui 2 ou 3 vezes a visita daquele que foi o principal professor em Chicago do Flávio, que foi o prêmio Nobel Heckman, através de um esforço, se não me engano foram 3 vezes que ele esteve aqui, através de um esforço, várias vezes, 3 nos últimos 7 anos, através de um esforço do professor Aloysio Araújo, que sempre esteve não apenas na orientação direta e indireta do Flávio, mas também de vários outros alunos, trazendo também aqui o Heckman, que adora dizer que ele soube do Prêmio Nobel quando estava aqui no Rio, que recebeu um telefonema. Infelizmente ele está indo amanhã para Frankfurt, não vai poder estar aqui hoje conosco, mas então é um esforço de longa data, né? E nós pretendemos continuar. Fizemos vários seminários sobre isso nos últimos 5 anos, com o pessoal da Inglaterra, pessoal de várias procedências, e nós pretendemos continuar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante para o país. Então, passo a palavra agora para o professor Aloysio Araújo. Muito obrigado. Tá. Bom, aproveitando aí aproveitando aqui a fase de propaganda do Rubens aqui, também tem um livro de educação infantil, aprendizagem infantil, não sei se vocês conhecem, mas nós fizemos aqui, está publicado pela Fundação Getúlio Vargas, pela Academia Brasileira de Ciência, tivemos a interação com vários ministros, então, vocês que se não conhecem ainda, procure esse livro, deve estar online, na homepage da Fundação Getúlio Vargas, na minha homepage, enfim. Aliás, antes que eu me esqueça, na ocasião, eu sugeri até que se fizesse, a gente não conseguiu se realizar, a gente realizou bastante coisa, a cobertura de educação infantil aumentou muito, né, no Brasil tem aumentado. Agora, eu sugeri se fizesse um centro de pesquisa sobre educação infantil, talvez associado às universidades, nunca se materializou, e fica aqui, então, a sugestão de que, porque, como o Flávio falou, é importante mensurar não só português e matemática, tem outras habilidades também, e exatamente como obter isso. Eu acho que seria uma coisa muito interessante essa retomada desse tipo de projeto. Eu vou falar aqui mais como meio educação infantil, mas meio economista também, se desculpe. Então, como é que a gente muda ali? Você tem que pedir. Obrigado. Então, vamos falar sobre realizações, frustrações, tá certo? Eu vou falar sobre educação infantil. Devemos gastar mais educação, essa aí a parte vai vir de economia, tá certo? Nós temos que, por um lado, eu acho que a gente tem que continuar, eu sou favorável. Por outro lado, nós temos uma produtividade em educação muito baixa, e o outro que a educação não tem se manifestado em aumento de produtividade e economia, são 2
E também, além do mais, tem uma restrição fiscal monumental hoje em dia, né? Eu acho que por isso uma das razões que a gente deve ter a reforma da Previdência, sei lá, apertar outro tipo de gasto para sobrar esses gastos sociais, que tem uma parte que é puramente mais recursos. Eu já coloco de que lado eu estou. Tem muitos economistas falando, não, a gente gastou muito, não teve retorno, é melhor repensar. Eu não penso assim. É bom deixar já que lado eu estou. Outra coisa que eu ia fazer uma correlação também entre violência e educação. Tem vários estudos do Flávio Cunha, do Heckman, que mostram que você pode fazer alguma reduções importantes em violência, com mais educação, principalmente reeducação infantil, e esse aí está o momento nesse momento de tanta violência no Rio de Janeiro, né, essa é outra forma de... eu não acho que é só a única via, a gente tem que ter repressão, também tem que ter mais policiamento, etc. Mas no longo prazo a gente não vai ficar todo o sistema prisional preso ao sistema prisional, que é muito triste, né? O Heckman fala muito nisso, né? De educação infantil está na hora de se pensar nisso agora, particularmente. Deixa eu falar o que é a grande realização, por exemplo. Só colocar a criança na escola não é suficiente, como o Flávio Cunha falou, eu concordo, mas no mínimo você tem que fazer isso. Percentual de crianças de 4 a 5 anos, nós começamos muito tardiamente a investir em educação, né? Melhorou muito depois da Constituição, mas começamos de 7 a 14, que era muito pouco. Isso era uma das razões que era tão ruim a nossa performance. Aí, 4 e 5 anos, veio 6 anos primeiro e depois 4 e 5. 6 anos foi obrigatório, já direto, e 4 e 5, nós estamos vendo aí nesse gráfico que melhorou muito a cobertura. Realmente realizações, ficar falando só de frustrações é ruim. Agora, se nós olharmos de 0 a 3 anos, nós estamos muito mal, nós estamos com um pouco mais de 30%, né? Pouco mais de 30% de cobertura. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, essa grande dispersão do quartil de cima e quartil de baixo. Tá? O quartil de cima, em grande parte, é creche privada, não é recurso público. Mas você já tem a cobertura de mais de 50%, que é o que está na meta do bicentenário, que é a cobertura, porque de 0 a 3 criança de 0 ano, ninguém vai botar em creche, né? Raríssimo caso, né? Qualquer das creches tem, aceita com menos de 6 meses, então você não quer atingir 100%, né? E tem muitos pais que nem é desejável que se force isso, a intervenção estatal demais, né? Então a ideia é de fornecer os recursos, fazer oferta. Mas então esse goal de 50% está mais ou menos atingido no quartil de cima. Agora no quartil de baixo ainda está em 20%. É muito baixo. Então, dado que nós temos a escassez de recursos, e dado como o Flávio Cunha falou, tem que ter creche de qualidade, e a creche já tipicamente é pior ainda para o quartil de baixo, eu acho que nós temos que focar os recursos, a focalização no quartil de baixo. Então, essa eu acho que é essencial, porque senão a gente não vai ter recursos, ou então vou fazer creches ruins. Eu acho que, obviamente, que nós não vamos atingir para a meta no bicentenário, 2022, a cobertura de 50% do quartil de baixo, está 20%. Então, é preciso mais recursos e é preciso a focalização. Não é tão difícil fazer isso. Você tem certas vizinhanças que são mais pobres, né? Inclusive é mais complicada, que algumas delas têm até problema de violência associado, mas tem que ser vencida, porque é essa que justamente que eu acho que vai ter uma intuição agora, né? Eu sou bastante cientista, bastante matemática, mas em assuntos de educação infantil eu sou um mero seguidor. E algumas vezes a gente não tem os números precisos. Mas o efeito deve ser muito maior, tanto em termos de violência, de redução de violência, como como melhora de qualidade no ensino posterior. Então, eu acho que essa focalização tem que haver. Agora, se você olhar, por exemplo, a evolução dos recursos do SAEB,
Eu não tenho uma medida de causalidade aqui, mas você vê que uma coisa que a gente não fala nada de bem sobre educação, isso é um erro nosso. Só se pode falar mal, né? Politicamente incorreto falar alguma coisa boa. Mas a gente tem que ser realista. O SAEB simplesmente disparou a performance dos alunos nas primeiras séries. E, de novo, para ter uma intuição, são mais perguntas, suspeitas, né? Falei que ia fazer uma palestra com algumas perguntas e algumas suspeitas. Quem estava me ajudando, professor, mas que negócio é esse? O que significa? Que é suspeito, quer dizer que eu tenho uma... Conjectura é uma palavra muito forte, mas eu tenho uma inclinação a pensar que essa melhora se deveu à obrigatoriedade dos 6 anos, dos 5 e dos 4, de 4 a 6. Talvez até alguma coisa de creche também, mas eu tenho essa suspeita. É espetacular, você vê que ela cai muito quando você tem a expansão da rede. Foi uma coisa que fizeram muitas críticas. Eu não gosto, eu acho horrível, porque se é um governo já do Paulo Renato, o PT criticava. Agora, se o PT saiu, agora critica. Quer dizer, eu não entro nesse fla-flu de jeito nenhum, principalmente em educação. Tá? Eu acho que teve uma... quando houve a expansão da rede, caiu a qualidade, é óbvio. Ocorreu em todo lugar do mundo. Né? Eu me lembro que eu fiz um trabalho, os dados do SAEB, se não me engano foi o Reinaldo, junto com o Nathan, que hoje em dia virou economista matemática, mas enfim, é meu aluno também, e que fizeram um estudo interessante que eles indicavam que era o aumento da cobertura que fazia cair isso aí. Agora, com o tempo, e agora, acho que tem suspeita que é essa melhora. Os níveis intermediários do ensino básico também já estão bem melhores, subiram muito, não com tanta intensidade. Agora, o ensino médio é essa encrenca que está aí, e eu acho que essa mudança do novo ensino médio, eu acho que é importante, porque eu acho que a gente não só deve gastar mais recursos, mas tem uma parte que a gente pode melhorar muitas coisas, em geral na educação, que é simplesmente política, intervenções, entendimento e implementação de políticas novas. Por exemplo, essa base curricular comum, que afeta até a educação infantil, esse novo ensino médio, são coisas que a gente está na praça aí que não custam recurso. Agora, eu sou favorável também de gastar mais mesmo, acabou. Eu sei que muito economista não vai gostar do que eu estou falando, se alguém está gravando, mas é o que eu penso e que eu acho que tem forma. Agora, língua portuguesa, a mesma coisa, mais recentemente simplesmente disparou a coisa de baixo, já ultrapassou o nível que estava anteriormente à expansão, o nível intermediário também subiu, então a gente tem realizações importantes. Aqui é a mesma coisa, é um pouco parecido, só que está focalizando mais os resultados dos anos mais recentes. Você vê essa subida grande. Agora, essa questão, né, eu já falei um pouco, né, devemos gastar mais em educação. A parte ruim é que quando a gente vê um gráfico como esse, né, eu não tenho dados para a educação infantil, mas eu acho que duvido que a educação infantil seja muito diferente. A gente tem poucas mensurações de educação infantil e dificuldade de ter gráficos como esse. Mas você vê que o Brasil, ele gasta bastante, muito mais que o Chile, esse é o gasto per capita, que o Chile, que a Turquia, que a Argentina, o México, e a performance não é melhor. Então, daí que vem a crítica. Eu tinha uma esperança ainda que isso aí fosse gasto previdenciário, mas o país chegou para mim que não é gasto previdenciário. Essa é a minha última esperança de que será que nós estamos tão ruim? Porque a previdência é ruim e está embutido os gastos de educação? Não, está limpo. Então, é porque tem alguma coisa estranha que está ocorrendo. Nós estamos gastando demais e dá para melhorar só com gerência, com políticas, apertando mais. Eu não sei se tem que ver com a avaliação de professores ou não, eu não sei o que é, mas, enfim, essa performance é ruim. Outra forma de ver isso é esse gráfico, que é horrível, que esse gráfico, não sei se está para vocês verem bem, mas não está. Mas aí que você vê se o Brasil, ele totalmente fora da curva, né? A ideia de fora da curva é o Brasil. Não sei se vocês localizaram o Brasil ali, mas ele gasta muito mais para a performance que se tem. Aliás, esse gráfico é interessante também, que diz o seguinte: mais gasto não ajuda, na média ajuda.
depois de um certo nível, esse gráfico aqui diz que a performance no PISA não aumenta de acordo com o gasto, fica reto, né? Fica flat, né? Fica horizontal. Depois de um certo nível, o Brasil está abaixo disso, então gastar mais ajuda. Mas, por outro lado, os críticos têm razão que, dado o nível já de gasto, era para a gente estar muito melhor. Então, esse gráfico é uma coisa para a gente pensar muito, né? Eu duvido que a educação infantil vai ser muito diferente disso. Mas a gente não tem essas comparações internacionais ainda tão precisas. Mas porque isso é um grande puzzle. E agora, deixa eu falar sobre do meu lado também, tá? Que eu acho o seguinte: gastar mais ajuda. De novo, é uma suspeita, viu, Flávio? Você que é. Eu me considero bastante cientista, eu economista de matemática, publico muito também, igual o Flávio, mas desse assunto eu sou mais um admirador e levanto suspeitas e uma coisa assim, e propaganda ideias. Isso aí eu gasto, eu dividi o piso salarial dos professores dividido pelo salário médio no Estado. Aonde que o piso salarial é maior de todos é no Ceará. Tem cearense aí que diz que o Ceará é o máximo, que é boa gerência de cearense. Mas não é só essa boa gerência, não. Talvez é boa gerência também, porque você está gastando mais, não é isso? O economista cearense, o Ceará está vindo com uma força, ganhando toda. Mas eles fizeram isso não só gerência pura, não. Eles fizeram através de... Parece que eles pagam mais do que o piso nacional. Então, eles pagam mais e tem tido uma performance espetacular. O que está embaixo já é o Pernambuco, né? Eu sou descendente de pernambucano, também a gente gosta, né? Que Pernambuco está lá. Agora, olha só como é que está São Paulo e Distrito Federal, porque eles pagam pouco a mais do que o salário médio do Estado. Então, qual é a minha explicação para isso? Agora eu entro aqui no meu equilíbrio geral, né? Uma coisa... É porque você tem um shadow price, tem um preço embutido da nota do Enem. O professor que vai... Se você está pagando bem pela nota do Enem, naquela profissão, você vai atrair mais gente qualificada para aquela profissão. E como você está pagando pouco na nota do Enem, por nota do Enem em educação, você está atraindo um pool não tão favorável de... Tem um modelinho de equilíbrio geral por trás, é obviamente simples, tá? Que eu acho que é o que está por trás disso, é outra suspeita minha, entendeu? Então a gente tem que pagar mais as professores e atrair mais, né? O caso Ivan falou, não, se o professor não está sabendo, mas eu acho que em parte também é porque não está sendo remunerado bem. Então essa transição é difícil, mas já tem vários anos, eu acho que porque de repente, por que o Nordeste agora está indo tão bem assim? Você pega... né, um mistério, o que é isso, né? Eu não gosto tanto de... É importante levantar um mistério, mas você tem certa suspeita sobre quem é o culpado ou quem é o responsável positivamente, né? Então, eu deixo aqui essa suspeita, tá? Talvez eu faça algum trabalho mais sério posteriormente, mas... O quê? Mas é um bom ponto. Quer dizer, não, porque você diz assim, não, o salário de pessoa não adianta nada. Não, como? Você não está atraindo um pool conveniente de professores, né? O ensino médio, o colega do IMPA, eles tentaram fazer Profmat, não é isso? E é difícil, tem faculdades inteiras que não conseguem formar nenhum professor que passa no exame pré-qualificado para fazer o curso do IMPA. O IPA parou de fazer esse tipo de funcionamento, tem ainda no Brasil todo, mas enfim, é uma coisa meio problemática. Agora, o Rubem me deu pouco tempo, ele sempre deixa por último e dá pouco tempo, porque eu sou colega dele, ele pode, mas enfim. Aí violência e educação, a gente está vivendo dias tenebrosos no Rio de Janeiro, não é isso? Os criminosos invadindo todos os lugares, obviamente... Tem um poder de polícia no curto prazo, eu não sou ingênuo, mas a gente tem que pensar aquele quartil de baixo, que está tão... que recebe... porque o trabalho do Flávio e do Heckman, né, dizem o seguinte, que boa parte do processo educacional se dá dentro da família e antes de ir para...
né? Então, aquele quartil de renda mais baixa justamente tem pouca qualidade, tem pouca qualidade de ensino que eles recebem dos pais, então a gente tem que aumentar. O homicídio vem crescendo muito no Brasil, não é isso? Não é uma relação de causalidade de mais educação e menos, mas eu acho que para combater, é a mesma coisa assim, prisões estão aumentando, e homicídio estão aumentando, mais educação e homicídio estão aumentando, porque tem outras razões que estão causando a violência, que também tem que ser atacadas. A droga, etc., tem outras razões. Mas uma variável, um instrumento que a gente tem é melhorar a educação. Tá? Isso aqui eu acho que é um trabalho desse do Heckman, e não sei se é seu também, Flávio. O quê? Sobre o Perry, né? Então, quem recebeu o treinamento, tratamento do Perry, né, do experimento Perry, que foi muito estudado pelos economistas, em particular pelo Heckman e pelo Flávio. Então, o número de vários tipos de crime, né, crime violento, foram presos 5 ou mais vezes, crimes contra propriedades, ocorrência de crime, de droga, etc., é sempre muito menor para quem teve o tratamento de pré-escola. De qualidade. E de qualidade, eu sei. Mas isso aí que eu falei, é melhor focar em um grupo menor e dar de qualidade maior. Né? Essas coisas têm que vir juntas, mas ele tem que ocorrer. Eu acho que vai ter, enfim, já falei sobre isso. Então, gastar mais em educação infantil, aumentar a punição para redução de criminalidade, maior encarceramento, melhores prisões, tem parlatório, degree, várias ideias que estão... Eu acredito nisso para reduzir a criminalidade. Eu não queria deixar a visão de que é só uma questão de educação infantil. A educação infantil joga um papel importante aí. Bem, infelizmente, eu agradeço a palestra do professor Luiz. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para o debate em função do horário adiantado, mas nos painéis da tarde nós vamos poder retomar alguns dos assuntos que foram trazidos aqui. Vamos então para o almoço e eu convido todos a estarem de volta aqui em torno de 14 horas para o painel número 2, Futuro do Ensino Médio. Muito obrigado, hein?